A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, sábado, dia 7 de fevereiro de 2026, a gente se encontra mais uma vez ao redor da Palavra de Deus. E que bom que você está aqui. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja chegando aqui hoje carregando algo que ninguém vê. Talvez um cansaço que não é só do corpo, mas um cansaço da alma. Aquele tipo de peso que não aparece no exame, que não tem nome médico, que ninguém diagnostica, mas que você sente todos os dias. Todos os dias, quando abre os olhos de manhã e percebe que precisa levantar, precisa continuar, precisa fingir que está tudo bem, mesmo quando não está. Eu quero falar das noites em que você deitou na cama e não conseguiu dormir, não por insônia, mas porque a cabeça não parava de girar, porque os pensamentos vinham um atrás do outro, o medo, a culpa, a cobrança, o arrependimento, tudo misturado, tudo ao mesmo tempo. Dos dias em que você sorriu para todo mundo, respondeu: "Estou bem, graças a Deus", quando perguntaram, mas por dentro sabia que não estava bem de verdade, e ninguém percebia, porque você aprendeu a esconder tão bem, que até você mesmo acredita às vezes. Das vezes em que você se ajoelhou para rezar, abriu a boca, mas as palavras não vinham, e o silêncio de Deus parecia tão grande, tão imenso, que você se perguntou: será que Ele ainda me ouve? Será que Ele ainda se importa? Dos momentos em que você olhou para o espelho e não se reconheceu, porque aquela pessoa cansada, com medo, sem direção, não parecia mais quem você um dia foi. Das vezes em que você se esforçou, deu o melhor de si, e mesmo assim o resultado não veio, e você se sentiu sozinho no meio de uma multidão. Eu quero falar do medo que te acompanha. Esse medo que não tem nome, mas que aperta o peito no meio da tarde, no meio de uma conversa, no meio de uma oração. Medo de não dar conta, medo de falhar de novo, medo de decepcionar quem você ama, medo de ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Se esse é o seu sentimento, se foi assim que você chegou até aqui hoje, eu preciso te dizer com toda a força do meu coração: este Evangelho não veio por acaso. Ele veio exatamente para você no momento exato em que você mais precisava ouvir. O Evangelho de hoje, em Marcos capítulo 6, versículos 30 a 34, nos mostra uma cena que parece simples, mas que guarda dentro dela uma das mais bonitas revelações sobre quem é Jesus e sobre como Ele olha para a gente. Diz o texto: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Repare bem nessa frase. Jesus não disse: trabalhem mais. Não disse: vocês poderiam ter feito melhor. Não cobrou resultado, não pediu relatório, não exigiu perfeição. A primeira coisa que Jesus disse aos seus discípulos, depois de toda a missão, foi: descansem. Venham comigo e descansem um pouco. Quando tudo em você diz: eu preciso fazer mais, Jesus diz: vem descansar. Quando tudo em você diz: eu não fiz o suficiente, eu não sou o suficiente, Jesus diz: já chega, vem comigo. Quando o mundo inteiro te cobra produtividade, resultado, força, positividade, Jesus te olha nos olhos com aquele olhar que só Ele tem e diz: você não precisa provar nada para mim, eu já sei quem você é. Vem, descansa um pouco. Esse Evangelho não é apenas uma história de 2000 anos atrás, não é uma página de museu, é uma palavra viva, pulsante, que Deus está falando agora, neste exato momento, neste sábado de fevereiro, para você que está cansado, que está esgotado, que está carregando um peso que não é só seu.
que é do mundo inteiro, mas o que vem a seguir no Evangelho é ainda mais revelador. O texto diz que Jesus e os discípulos foram de barco para um lugar deserto, afastado. Eles precisavam parar, precisavam respirar. O próprio Jesus reconhecia isso. A missão é importante, mas o descanso também é sagrado. Só que a multidão percebeu, viram para onde o barco ia e correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Imagina a cena. Jesus chega no lugar deserto buscando silêncio e encontra milhares de rostos olhando para ele, cada um com a sua dor, a sua fome, o seu medo, a sua pergunta sem resposta. E o que ele fez? Ficou com raiva porque não conseguiu descansar, reclamou daquela gente insistente que não respeitava limites, mandou embora, pediu para voltar em outro dia. Não, o texto diz, e essa é a frase mais bonita do Evangelho de hoje: Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas sem pastor. Compaixão. Essa é a palavra que define o coração de Deus. Não é raiva, não é cobrança, não é decepção, não é cansaço de você, é compaixão. O coração de Deus se move, se parte, se derrama diante da dor humana. Ele olha para você e não vê os seus erros primeiro. Ele não vê a sua ficha de pecados. Ele vê o seu cansaço. Ele vê o seu medo. Ele vê as feridas que você esconde debaixo do sorriso, debaixo do tá tudo bem, debaixo da máscara que você usa todo dia. E Ele se comove. Ele se comove por você. Quantas vezes você pensou que Deus estava cansado de você? Quantas vezes você achou que já tinha esgotado a paciência dele? Quantas vezes você imaginou que Deus estava fazendo uma contabilidade dos seus fracassos, anotando cada queda, cada vez que você prometeu e não cumpriu? Mas o Deus do Evangelho de hoje não é esse. O Deus de hoje é aquele que vê a multidão perdida, cansada, ferida, sem rumo, sem pastor e se compadece. Ele não espera você se arrumar para te receber. Ele não pede que você chegue pronto, limpo, perfeito. Ele te recebe do jeito que você está, com o coração que você tem, com a fé que te resta. Ficar quando todos vão embora, ficar quando você mesmo desiste de si, ficar quando a fé parece não fazer sentido, ficar quando o coração está partido e as lágrimas secaram, ficar quando o medo é maior que a coragem. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus que o Evangelho de hoje nos revela. E é por isso que eu faço um pedido a você agora, um pedido de coração. Se essa palavra está tocando algum lugar dentro de você, ative o sininho deste canal para receber a notificação todo dia. Acompanhe diariamente o Evangelho com a gente, porque essa palavra não é só para hoje. Ela é alimento, é pão de cada dia, é presença diária de Deus na sua rotina. E eu te peço mais uma coisa: escreve aqui nos comentários o seu nome, só o seu primeiro nome, o nome de alguém que precisa dessa palavra hoje. E se quiser, escreve junto uma intenção de oração, porque ninguém deveria atravessar este momento da vida sozinho. Ninguém deveria carregar o peso do medo e do cansaço sem ter alguém rezando junto. Pode ser uma palavra simples: perdão, descanso, cura, paz, coragem, recomeço, luz, presença, força. Só uma palavra. Eu vou rezar por cada nome, por cada intenção que aparecer aqui. Eu me lembro de uma mulher chamada Maria Aparecida dos Santos, 63 anos, aposentada, moradora do bairro Barreiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dona Cida, como todo mundo chamava, tinha passado os últimos 2 anos cuidando do marido doente, seu João, que teve um AVC e ficou acamado. Dia e noite, sem folga, sem férias, sem ninguém para revezar. Os filhos moravam longe, trabalhavam, tinham suas vidas. E ela ficou ali, sozinha, fazendo tudo. Ela me contou que chegou num ponto em que não sentia mais nada. Não chorava, não ria, não rezava.
só fazia o que tinha que fazer, como uma máquina no automático. Levantava, dava o remédio, trocava o lençol, esquentava a comida e repetia tudo de novo no dia seguinte. O cansaço era tão grande que até o corpo ficou doente, dor nas costas, insônia, pressão alta, mas ela não parava, porque quem ia cuidar dele se não ela? Quando o marido faleceu, ela achou que ia sentir alívio, mas o que veio foi um vazio imenso, um silêncio que doía mais que qualquer barulho. Padre, ela me disse, com os olhos cheios d'água, eu passei tanto tempo cuidando dele que esqueci quem eu era. Quando ele partiu, eu percebi que eu também tinha me perdido. Eu não sabia mais o que fazer comigo mesma. Dona Cida parou de ir à missa, parou de falar com as amigas, ficava em casa sozinha, olhando pela janela, vendo a vida passar, até que um dia, sem saber porquê, sem planejar, ligou o celular e encontrou uma reflexão do Evangelho e ouviu uma frase que a desarmou completamente: vinde a mim e descansai. Ela me contou que chorou pela primeira vez em meses, não de tristeza, mas de reconhecimento. Eu percebi que Deus não estava me cobrando nada, padre. Ele não estava bravo comigo por ter parado de rezar. Ele só estava me chamando para perto, para descansar. Eu não precisava ser forte, eu só precisava ir. Dona Cida não voltou à missa no dia seguinte, nem na semana seguinte. Foi aos poucos, um passo de cada vez, do jeito dela, no tempo dela. Mas ela me disse algo que eu nunca esqueci e que carrego comigo até hoje. A fé não voltou como um trovão, padre. Voltou como uma brisa, de mansinho. Quando eu parei de exigir de mim mesma, essa pessoa não falou de milagres espetaculares. Falou de uma brisa, falou de um descanso, falou de um Deus que não cobra, mas que chama, que não grita, mas que sussurra. Voltando ao Evangelho, eu quero que você repare numa outra coisa muito importante. O texto diz que as pessoas eram como ovelhas sem pastor, e a reação de Jesus começou a ensiná-los muitas coisas. Repare bem, não diz que Jesus repreendeu, não diz que Jesus julgou, não diz que Jesus mandou embora, diz que Jesus ensinou. Ele olhou para aquela gente perdida, cansada, ferida, sem direção, e em vez de condenar, ofereceu direção. Em vez de apontar o erro, mostrou o caminho. E tem mais uma coisa preciosa. O texto também diz que Jesus disse aos discípulos: vinde vós sozinhos. Ele não mandou um recado por terceiros, não delegou para outro, não fez um comunicado geral. Ele chamou pessoalmente. Vinde vós. É pessoal, é direto, é íntimo, é um convite que tem o seu nome escrito. Isso quer dizer que quando Deus te chama para o descanso, não é um convite genérico, não é uma frase bonita de rede social. É Ele, o próprio Deus, olhando para você com o seu nome, com a sua história, com as suas feridas, e dizendo: vem, eu sei o que você passou, vem, eu sei do seu cansaço, vem, eu sei do seu medo, descansa em mim. E aqui eu preciso te dar uma permissão que talvez ninguém tenha te dado. Escuta bem, você pode estar cansado, você pode estar com medo, você pode não ter todas as respostas, você pode não estar no seu melhor momento, você pode estar com a fé pequena, com o coração ferido, com a alma pesada, e tudo bem, tudo bem. Receber o convite de Jesus não exige preparo, não exige força, não exige perfeição. Receber é um gesto simples, talvez o mais simples de todos. É dizer: entra, Senhor, mesmo que eu não esteja pronto. Entra, mesmo que a casa esteja bagunçada. Entra, mesmo que o coração esteja partido. Entra, porque eu não tenho mais forças para fingir que está tudo bem. O começo não vem de você, vem de Deus. A mudança não depende da sua força, depende da presença dEle. Você não precisa se reconstruir sozinho,
para só depois se aproximar. É o contrário. Você se aproxima primeiro quebrado, cansado, ferido, com medo. E é a presença dele que vai aos poucos, dia após dia, graça após graça, refazendo o que se partiu. Deus não se cansa de começar. Ele não se cansa de te chamar. Ele não se cansa de ter compaixão. Mesmo que você esteja cansado de si mesmo, Ele não está cansado de você. Nunca esteve. Nunca vai estar. E sabe o que mais me impressiona nesse evangelho? É que Jesus tinha todo motivo para estar cansado também. Ele tinha acabado de enviar os discípulos em missão. Estava num momento intenso do seu ministério, a pressão era enorme. E quando finalmente ia descansar, a multidão apareceu. Milhares de pessoas. E mesmo assim, mesmo cansado, mesmo precisando parar, ele teve compaixão. Ele não pensou em si, pensou naquela gente. Isso é graça sobre graça. É Deus dando o que a gente não merece, não porque a gente conquistou, não porque a gente fez por merecer, mas porque Ele é assim. Generoso de um jeito que a gente não consegue calcular, que não cabe em planilha, que não se explica com lógica humana. Talvez você olhe para trás e ache que os últimos tempos foram só de dificuldade, só de luta, só de perda. Mas eu te pergunto com carinho, quantas vezes você recebeu forças que nem percebeu? Quantas vezes você acordou achando que não ia aguentar o dia, mas aguentou? Quantas vezes a resposta veio de um jeito que você não esperava, por uma pessoa que você não imaginava, num momento que parecia impossível? Quantas vezes o medo era enorme, mas você deu o passo mesmo assim? Isso é graça. Não é a graça espetacular que aparece no cinema, é a graça silenciosa, a que sustentou você quando o chão faltou, a que segurou a sua mão quando ninguém mais segurava, a que te manteve de pé quando tudo dizia para você cair, a que te trouxe até aqui, até este momento, até esta palavra. Graça sobre graça, cuidado sobre cuidado, presença sobre presença. Deus não te deu só uma chance, Ele te dá todos os dias. Cada manhã que você abre os olhos é uma nova graça. Cada respiração é um novo recomeço. Cada batida do coração é Deus dizendo: eu ainda estou aqui, eu ainda cuido de você. Neste momento, eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense no amanhã como um grande projeto. Não faça promessas que pesam. Não se cobre. Não se exija. Eu só te peço uma coisa: feche os olhos se puder. Respira fundo e diga no silêncio do seu coração, do jeito que sair, sem se preocupar com as palavras certas: Senhor, entra na minha história que está bagunçada, entra no meu cansaço que é tão grande, entra no meu medo que me paralisa, entra na minha solidão que me sufoca, entra nas minhas noites sem sono, entra nas minhas perguntas sem resposta, entra nos meus dias que parecem todos iguais. Eu não sei pedir bonito, eu não sei rezar direito, mas eu estou aqui, Senhor, do jeito que eu estou, com o coração que eu tenho, com a fé que me resta, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Entra, Senhor, descansa em mim e me deixa descansar em Ti. Se você disse isso, mesmo no pensamento, mesmo sem voz, mesmo com dúvida, mesmo com medo, eu te digo, isso já é oração, isso já é fé, isso já é começo. Não precisa ser perfeito, não precisa ser bonito, não precisa ser eloquente, precisa ser verdadeiro. E você foi. E eu quero que saiba, se você escreveu o seu nome nos comentários, eu vou rezar por você, pelo seu nome, pela sua intenção. E se você não escreveu, se você é daqueles que ouvem em silêncio, que assiste sem aparecer, que acompanha de longe, saiba que Deus também te vê. Ele conhece o seu nome antes de qualquer comentário.
Ele ouve a sua oração antes de qualquer palavra pronunciada. E antes de terminar, eu quero te dizer uma coisa que eu digo sempre, mas que hoje, neste sábado de fevereiro, tem um peso especial. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se hoje as forças faltaram, se hoje o cansaço venceu, se hoje o medo foi maior que a coragem, tudo bem, porque o Evangelho de hoje nos ensina que Jesus não cobra a força dos seus discípulos. Ele oferece descanso, Ele não exige perfeição, Ele oferece compaixão. Ele não pede que você seja herói, Ele pede que você venha do jeito que está. O Deus que olhou para aquela multidão perdida, ferida, cansada, sem pastor e se comoveu, é o mesmo Deus que está olhando para você agora, neste momento, enquanto você ouve essas palavras. E o que Ele sente não é decepção, é compaixão. O que Ele oferece não é cobrança, é presença. O que Ele diz não é faça mais, se esforce mais, seja melhor. O que Ele diz é vem descansar, vem para perto de mim. Por isso eu te peço, escreve nos comentários o seu nome e uma intenção para o seu coração neste momento. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, descanso, presença, luz, recomeço. Escreve, porque quando a gente coloca em palavras aquilo que o coração sente, alguma coisa começa a se mover, alguma coisa começa a mudar. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilhe esse vídeo. Manda para aquela pessoa que está cansada, que está sozinha, que está com medo. Às vezes uma palavra no momento certo muda uma vida inteira. Uma mensagem compartilhada pode ser a mão de Deus chegando a alguém através de você. Nós somos uma comunidade, uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, mesmo espalhada por este Brasil inteiro, de norte a sul. A gente reza uns pelos outros, carrega uns aos outros e acredita uns pelos outros quando a fé de alguém vacila. É assim que a gente faz, é assim que a gente vive o Evangelho no dia a dia. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã, domingo, tem Evangelho novo, graça nova, palavra nova, presença nova de Deus. E eu te espero aqui com o coração aberto e a palavra na mão. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera, Ele sempre te espera, com compaixão, com descanso, com amor que não acaba, porque é isso que Ele é e é isso que Ele faz. Ele fica, mesmo quando todo mundo vai embora, Ele fica, mesmo quando você desiste de si mesmo, Ele fica, mesmo quando o medo é grande e a fé é pequena, Ele fica. Descansa, meu irmão, descansa, minha irmã. O pastor está aqui, Ele te vê, Ele tem compaixão de você e Ele cuida de você, hoje, amanhã e sempre.